Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. Este é o 7º capítulo do livro sobre Saulo. Saulo para os gregos e Paulo para os judeus. Muito bem, meus queridos, nós vamos encontrar aqui o livro base para esta, na direção que recebemos de Deus para este tempo, é o capítulo 11 do capítulos 11 e 12, do versículo 27 até, do capítulo 11 até o último versículo de Atos, capítulo 12. Meus amados irmãos, nós vamos encontrar aqui Saulo, depois de ter pregado durante 1 ano, ensinado junto com o apóstolo Barnabé, ali em Antioquia. Nós vamos agora compreender algumas coisas que aconteceram naquele tempo, naquele curto espaço de tempo. Vamos fazer um resgate histórico da situação de Saulo. Saulo foi mandado para a cidade natal dele. Lá ele foi perseguido, as pessoas tentaram matar eles. Quem? Os da sinagoga. Porque nós temos 2 povos aqui representados, ainda só 2 povos. Depois vocês vão entender mais para frente porque ainda 2 povos. Nós temos os fariseus e os saduceus. Saulo se opunha aos saduceus veementemente, inclusive queria matá-los, né? Mas como os saduceus é a religião mais antiga, ele não se atreveu a ir contra. Ele se atreveu a ir contra os do caminho, os que seguiam Jesus Cristo. Por isso que nós temos 2 povos, né, os fariseus e os saduceus, aí vem um terceiro povo, que é o gentio, a nação gentílica, e vem um 4º povo, que é os que seguiam o caminho. Então nós temos os saduceus na ordem de idade, os saduceus, que são os descendentes, né, daquela reforma que houve lá no reinado de Davi e Salomão, os saduceus. Nós temos os fariseus, nós temos os gregos ou gentil, a nação gentílica, que é todo o povo que não é nenhum desses 2. Nós temos os do caminho, que é aqueles que se convertem, e nós temos o 5º, que é a igreja. Quando o saduceu se converte a Jesus Cristo, ele se transforma em igreja. Quando o gentil se converte a Jesus Cristo, ele se transforma em igreja. Quando o fariseu se converte a Jesus Cristo, ele se transforma em igreja. Então, dos 3 povos, né, Jesus fez um. E onde é que estão os seguidores do caminho? Somos nós, igreja. A igreja é os seguidores do caminho. Muito bem, dentro dessa oportunidade, Saulo está se aprimorando. Eu gosto da palavra robustecendo em Antioquia. Na palavra, no conhecimento de Jesus Cristo.
porque ele tinha um conhecimento muito grande da Torá. A Torá é o equivalente hoje para nós, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Diante dessa oportunidade, Saulo está crescendo, se robustecendo para fazer incursões e pregações cada vez mais fortes. Lembre-se, Barnabé é o apóstolo, Saulo é o estudante de Jesus Cristo. Que Deus, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, que está nele, que ele foi batizado com o Espírito Santo, está sendo ali organizado para fazer toda aquela obra que ele foi chamado. Muito bem, meus irmãos, nós vamos encontrar agora Saulo ali, depois de pregar um ano. Por um ano, Saulo pregou ali em Antioquia, junto com Barnabé. Agora vamos lembrar um relato muito interessante, histórico. No capítulo 11 de Atos, Barnabé não prega. Barnabé incentiva os irmãos a pregarem, a trazerem a palavra, a fazerem aquilo que incentiva eles a continuarem, né, na fé, fortalece eles na fé, com leituras, mas ele não traz a palavra. Nós vamos, aí então, Saulo é aquela pessoa que traz a palavra. E o Espírito Santo robustecia Saulo a ponto dele passar ali um ano pregando com o irmão Barnabé, diante daquele povo, trazendo a palavra, trazendo uma direção de Deus na vida daquele povo, daqueles irmãos de Antioquia. Um ano inteiro meditando na palavra, fortalecendo a fé daqueles irmãos e trazendo, acima de tudo, uma palavra forte e decisiva para aqueles irmãos permanecerem na fé, permanecerem na obra do Espírito Santo, permanecerem ali. Nós vamos encontrar agora no versículo 27, a palavra de Deus diz que vieram de Jerusalém alguns profetas, entre eles Ágabo. Esse homem, profeta Ágabo, meus queridos irmãos, ele vai protagonizar mais na frente, uma história muito triste, né? Ele vai enrolar-se, amarrar-se com o cinto do apóstolo e vai dizer que este homem vai ser amarrado e vai ser morto. E ele nunca mais nós o veremos. Esse é o Ágabo que chegou agora e profetizou uma situação muito difícil ali na região em que Saulo e Barnabé estavam pregando, na realidade Saulo pregando, né, na Antioquia. Detalhe interessante, Ágabo não conhece Saulo, ele vai ver Saulo nesta oportunidade ali em Antioquia. Um outro detalhe interessante é que Ágabo prediz uma grande fome sobre todo o mundo romano. E no mundo romano estava quem? Os judeus. Jerusalém estava como o mundo romano naquele tempo. E nós vamos entender uma coisa, meus queridos, muito, muito difícil ali. O que é que pode ser muito difícil ali, apóstolo? É que aqueles homens passaram um tempo com
com Barnabé, o apóstolo Barnabé e o pregador Saulo, ali em Antioquia. E como ele predisse a fome sobre o mundo romano, eles conseguiram juntar donativos. Os donativos são como, meus queridos irmãos? Donativo, para quem está longe, não é alimento, é dinheiro. Eles levaram dinheiro, eles juntaram dinheiro e fizeram ofertas. Todos os judeus que estavam na Antioquia fizeram ofertas para levar para Jerusalém. Agora vamos entender aqui um pouquinho dessa situação. Esses irmãos que estão na Antioquia, eles são irmãos cristãos ou seguidores do caminho. Eles não são pessoas judeus comuns que estavam na sinagoga ou eram saduceus. Eles não eram fariseus, eles eram judeus convertidos a Jesus Cristo, que são aqueles que foram dispersos naquele dia, nos dias que seguiram a morte de Estevão. Esses irmãos, eles vão fazer uma situação, protagonizar uma situação muito interessante ali naquele local. Que situação interessante é essa, apóstolo? A situação de que este povo que foi disperso pela perseguição desencadeada por Saulo contra os seguidores do caminho, eles já conhecem Saulo. Eles conhecem de ouvir falar. Conhecem de dois modos. Aí nós já estamos com 9 anos aproximadamente da morte de Estevão. Então esse povo foi disperso e eles conhecem a Saulo, sabe que Saulo foi quem autorizou a morte, mas sabem também da conversão de Saulo a Jesus Cristo, quando ele Jesus Cristo encontrou com Saulo no caminho de Damasco, Olha lá, Jesus Cristo pregando de novo no caminho. Então, diante dessa situação, aquele povo sabia. Só que aquele povo passou 1 ano ouvindo a palavra que Saulo trouxe juntamente com Barnabé. E diante desta oportunidade de pregação da palavra, de entendimento, de direção de Deus para aquele povo, através da vida de Saulo, nós vamos ter uma coisa muito interessante, meus queridos. Através da pregação de Saulo, pela primeira vez, os cristãos foram chamados, os seguidores do caminho foram chamados de cristãos, pequenos cristos. E Saulo começa neste local onde ele não tinha tido oportunidade, ele começa a ter oportunidade através da palavra que está sendo trazida, porque tem um detalhe interessante. Saulo teve um ensino direto, a revelação direta de Jesus Cristo. Então, o que Saulo pregava, ninguém pregava. Porque o que os outros pregavam era a Torá. E ele estava pregando Jesus Cristo. É diferente. A forma como como Jesus Cristo desenvolveu a pregação de Saulo foi diferente. Porque ele recebia direto do trono de Deus.
Hoje nós recebemos direto do trono de Deus através da vida do apóstolo Saulo. Por exemplo, nas cartas, nas 13 cartas do Novo Testamento, nós recebemos diretamente de Deus, mas através da vida de Saulo. E Saulo recebeu diretamente de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Nós também recebemos através do Espírito Santo, mas é o que Saulo viveu, o que Saulo escreveu. E Saulo aqui nesse momento, meus queridos, vai acontecer uma coisa muito interessante com ele. Eu gosto muito dessa palavra, vocês vão ver ela umas 3 vezes aqui. Saulo se robustecia cada vez mais na pregação da palavra, na direção de Deus na vida dele e na direção de Deus para a pregação. Através do Espírito Santo, que Saulo foi batizado com o Espírito Santo lá quando houve a imposição de mãos, pelo irmãozinho, que nós não ouvimos mais falar nele na Bíblia, porque aquele homem era um homem comum. Era um homem comum. Muito bem, meus queridos, dentro dessa situação, dessa oportunidade do apóstolo Barnabé, eles estão saindo de Antioquia, Ele e Saulo estão saindo de Antioquia e voltando para Jerusalém. Este é o ano 43 da era cristã. Eles vão chegar em Jerusalém e vai acontecer uma situação extremamente difícil, ruim, que causa tristeza, mas aquele ali é o momento em que Deus começa a colocar Saulo perto dos apóstolos do Cordeiro. Agora, detalhe interessante, meus queridos. O ministério de Saulo não é em Jerusalém. É em Antioquia. É dali que Saulo vai ser mandado para o planeta Terra. Saulo vai visitar a Espanha. Saulo vai visitar Roma. Saulo vai visitar muitos países. Na realidade, a história de Saulo diz que ele visitou todos os países conhecidos do planeta Terra, no seu ministério, que durou de 44 até 67. Então, nós vamos ter 23 anos de apostolado a partir do ano 44. Mas aqui não é o apóstolo, aqui ainda é Saulo. Aqui nós ainda estamos falando de Saulo, e Saulo vai para Jerusalém. E eles chegam, uma grande fome já estava acontecendo, Jerusalém estava a situação financeira muito difícil para os judeus ali. E os seguidores do caminho receberam a oferta da região de Antioquia para que eles pudessem passar por aquele momento difícil. E quem levou essa oferta, meus queridos, tem uma situação que é muito interessante, que nós precisamos relembrar, foi o apóstolo Barnabé e o pregador da palavra, Saulo. Este homem chegou ali, meus queridos, aí muda a história. Esse homem chegou ali como uma espécie de
portador de boas coisas, boas notícias. O que ele foi no passado deixou de ser. Aquele que levava morte, né, agora estava levando oportunidade de vida. E aquele povo, meus queridos, ele recebeu das mãos de Saulo aquele donativo financeiro, compraram e distribuíram entre aquelas pessoas, e todo mundo ficou sabendo disso. Por que eu estou frisando isso? Porque Deus, quando Ele nos dá a oportunidade, meus queridos, muitas vezes Ele nos dá a oportunidade de levar os dois pães, o pão espiritual e o pão físico. Como Jerusalém é a casa do pão, então tinha que ter pão, tinha que ter palavra ali. E tinha que vir uma palavra muito oportuna pela vida de Saulo naquele instante. Meus queridos, nós temos relatos de Saulo passando o ano 23 e o ano 43 e o ano 44 ali em Jerusalém. Aconteceu um fato muito difícil ali no comecinho do ano de 44. Por que a gente entende que é no começo do ano, meus queridos? Porque aquele rei estava tentando se estabelecer como um monarca mais influente ali em Jerusalém. E nós temos o reinado. Cada casa que exerce o reinado, meus queridos, eles têm um nome. E nós vamos encontrar um nome aqui, né? Nós vamos encontrar um homem que está ocupando o trono. O trono tem um nome. É o trono que tem um nome, né? E nós vamos agora verificar o nome desse trono, que aquele homem está sentado. E o nome desse trono é Herodes. Herodes não é o nome do rei, é o nome do trono. O trono é o reinado ali é herodiano. Tanto é que nós vamos ter o trono Herodes para o homem e para a esposa dele, que é mulher do irmão dele, né? Herodias, que é a fala designando o trono feminino, ou aquela que está debaixo do trono de Herodes e que é a esposa dele. E nós temos o partido ali, que é interessante a gente enfatizar, dos herodianos. Então, Herodes é o trono. Vai mudar o rei, mas o trono continua com aquele nome, né? Esse mesmo Herodes era aquele esse Herodes é o que matou Jesus Cristo e que matou João, certo? Então é esse mesmo, é o mesmo Herodes. Nós vamos ver, veja bem, quando Herodes matou João, o que batizava, para receber os benefícios de uma jovem prostituta,
porque ela era virgem, mas ela ia se deitar com ele pela cabeça de João, o que batizava. Quando uma mulher dançava para o rei, era isso que ela estava dizendo, que ela queria se deitar com ele, ela estava se entregando a ele. E isso nós vimos lá atrás, né? Nós sabemos da história dessa forma. Primeiro ele mata João Batista, depois ele mata Jesus Cristo. Só que tudo aí era desígnios de Deus, e aquele homem, o trono foi usado para fazer isso, mas foi usado pelos judeus. Agora nós temos uma situação em que este rei, né, esse trono de Herodes, vai haver um sacrilégio, vamos colocar assim, que não é o trono, é o homem Herodes. O trono é Herodes, né? Mas o rei que está ocupando esse trono, ele vai cometer, né, uma das piores situações que uma pessoa pode fazer: não dar honra a Deus sobre aquilo que aconteceu. Debaixo daquilo que aconteceu, ele tem que dar honra a Deus. E ele não glorificou a Deus num determinado momento em que nós vamos verificar neste instante, meus queridos. E ele, por não glorificar a Deus, vai acontecer uma coisa terrível com ele. Terrível, terrível, terrível. E este homem, ele simplesmente vai... Agora, meus queridos, nós vamos ver no capítulo 12 de Atos, no seu versículos, a partir do versículo 1, a grande perseguição à igreja de Jesus Cristo naquele tempo. O rei Herodes, nós temos Herodes Antipas e Herodes Agripa. O Herodes Antipas, né, que matou Jesus Cristo, matou também João Batista, João que batizava, e enfim. Ele pega e prende alguns seguidores de Jesus Cristo. E nessa prisão, ele percebe que aqueles moradores de Jerusalém, a popularidade dele crescia quando ele fazia isso. E ele passou ao fio da espada o primeiro dos apóstolos, que é Tiago, irmão de João. Vou relembrar aqui para nós aqui, por que Jesus Cristo andava com esses três homens, Pedro, Tiago e João. Pedro representa as duas pedras da lei mosaica, porque o nome Pedro é um trocadilho de pedra, de Petros, então é a pedra. Ele representa a velha aliança. Tiago, o nome Tiago significa substituir. E João, graça. O nome de João significa graça em hebraico. Então, o que ele diz? Tiago, substitua a lei pela graça. Naquele instante, meus queridos, Saulo já estava sendo instruído por Deus para levar a palavra.
Então já não precisava mais substituir a lei pela graça. Dali para frente segue a graça. Tanto é que Pedro vai ser decapitado, vai ser morto em Roma no dia de São Pedro, para nós hoje, né? No mês de junho. E nós vamos ter João perdurando até o ano 103 da era cristã. Esse é um momento em que nós estamos, né, fazendo comentários sobre a morte de Tiago. A morte de Tiago. E aquele rei, o povo se agradou tanto daquilo ali, que ele resolveu continuar com aquela matança, com aquela situação. E ele prendeu Pedro para executá-lo depois que ali estava na semana da festa dos pães ázimos, certo? Que é o pão sem fermento, que remontando a saída do Egito, aquela situação toda. Então ele pega e prende a Pedro ali, naquele instante, para dar continuidade a essa matança, a essa dificuldade que está sendo posta ali na vida daqueles irmãos. Mas acontece uma coisa maravilhosa, e nós vamos trazer, foi a primeira vez que se ouviu falar na Bíblia, né, de portas automáticas. Foi quando o anjo tirou Pedro dali, de dentro daquela prisão. E nós vamos organizar, entender essa oportunidade, essa situação que nós estamos vivendo aqui, né, aqueles irmãos. Aqui o ano já é 44, meus irmãos. É 44. E nós vamos entender, este ano de 44, ele é muito importante, ele é emblemático, ele é diferente daquilo que nós temos visto, ouvido e vivido, né, nessa história que estamos vendo aqui nesse instante.